Eu adoro quando as pessoas falam sobre Design Thinking ou Lean UX e eu chamo de tentativa e erro. OVNI encontra Wolf Menck. Olá, aqui é o André Carvalhal e este é o OVNI Encontra, o podcast da Alma. Na edição de hoje, o papo é com Wolf Menck, que abandonou o mundo da publicidade para dividir coisas. Pioneiro do coworking em São Paulo, hoje ele compartilha, além de um espaço para trabalho, uma cozinha, um armário de roupas e uma sala de aula. Vem ver. Wolf, acho que você é a melhor pessoa para se apresentar, né? Então acho que ao invés de eu ficar aqui falando sobre você, eu queria pedir para você se apresentar primeiro, falando sobre quem você é, mas não o que você faz, né? Assim, dizer realmente o que você acredita, quais são seus sonhos, quais são, enfim, as coisas que você... É um pouco complexo me apresentar, na verdade. Eu costumo falar que eu sou um cara de nome complicado e que não sabe fazer nada direito. Eu trabalho muito numa teoria de amadorismo. Eu faço as coisas que eu gosto e tento nunca me especializar em nada, porque sempre que eu me especializo eu enjoo fácil e deixo pra lá. Então, no meio disso tudo, eu descobri que eu era bom em dividir coisas, que eu sempre fui. Então, eu era o cara que, mesmo depois de um certo sucesso profissional, gostava de dividir apartamento com os outros. Eu era o cara que não queria ter carro e sempre que eu precisava pedir emprestado, sempre que eu podia eu emprestava minha moto também. E, enfim, e assim foi, e assim eu cheguei onde eu cheguei, dividindo coisas e fiz disso um negócio agora. Legal. E, então, o que você faz hoje? Como trabalho mesmo, eu divido coisas. Não, tudo começou num escritório compartilhado, com um pensamento até que simples, todo mundo conhece o conceito de coworking, mas em vez de pensar no coworking, eu pensava realmente em dividir os trabalhos. E eu vindo do mercado publicitário, eu recebi a visita de um amigo, que ele até chegou e falou: "Você é muito esperto, você tem uma agência." Eu falei: "Não tenho uma agência." Ele falou: "Sim, você tem. Só que em vez de pagar os funcionários, eles pagam para você." Então era mais ou menos esse o conceito mesmo, porque era um coletivo de pessoas interessantes fazendo coisas que acreditavam com mais propósito. E nesse meu propósito de dividir, eu comecei a implementar um jeito onde eu não cobrava nenhum tipo de percentual ou de indicação. Eu só acreditava que organicamente aquilo ia crescer e se as pessoas sentissem que tinham um débito comigo, elas iam devolver. E assim foi se desenvolvendo. Depois disso, a gente criou a primeira cozinha compartilhada do mundo. Não por ser a primeira cozinha, mas o formato, ela é o primeiro do mundo, porque é o primeiro restaurante que é o contrário de um restaurante pop-up. Não é que ele sai, ele é fixo e tem um chefe pop-up todos os dias. Então esse formato onde o chefe ganha todo o dinheiro para ele foi muito inovador. Da gente saiu um monte de cadernos de tendência do mundo inteiro, as pessoas se empolgaram muito e a gente descobriu que tinha um nicho de mercado realmente para dividir melhor esses serviços. Foi onde a gente passou depois por uma sala de aula compartilhada e por último agora para um guarda-roupa compartilhado, que esse não é tão inovação, já existia na Holanda, mas para o mercado brasileiro, sem dúvida, ele é um passo muito grande. Legal. Então são 4 casas, né? Fala aí o nome delas, Tem a House of Work, a House of Food, a House of Learning e a House of Bubbles. Legal. Cada uma com um assunto. Legal. E todas elas em São Paulo, aqui em Pinheiros. A gente tem Pinheiros, tem no Rio, tem em BH. Claro que cada uma em um lugar e cada assunto em um lugar. Legal. E antes de fundar as casas, o que você fazia, assim? Qual foi o seu último emprego? Meu último emprego, eu era diretor de criação numa agência de below the line. Então, basicamente, eu criava experiências para grandes clientes. Legal. Então, é isso que eu realmente gosto. Continuo fazendo. Se parar para avaliar, é o que eu continuo fazendo. Sim. E você consegue entender, assim, qual foi o momento que, tipo assim, que você decidiu sair para empreender? Tipo assim, então tô aqui numa carreira, como você falou, que já estava legal, que estava bem estabelecida. E aí você virar essa chave para começar a fazer coisas sozinho. Eu vi uma matéria essa semana que me chamou a atenção, falando que num estudo psicológico eles determinaram que os CEOs
dessas startups, a maioria deles tinham características de psicopatas, porque só um louco para abrir um negócio. Sim, total. Mas é muito isso. Eu acho que a primeira coisa costumam falar de mim que a minha zona de conforto é sempre fora da zona de conforto. Legal. Então, até por isso das casinhas, né? Então, quando uma casinha começa a estabilizar, eu já quis fazer outra. Eu vou arrumando sarna para me coçar. Mas numa carreira corporativa era o que eu tinha. Eu ficava irritado de ficar fazendo a mesma coisa. E na sequência, entendendo o mercado publicitário, quando eu me tornei realmente um diretor de criação executivo, onde eu já tinha que fazer planilhas, entender o business do negócio, eu comecei a entender que era um mercado um pouco cruel, na minha opinião, porque ele é direcionado para a rentabilidade da agência, não necessariamente para a entrega dos clientes. Sim, sim. Então eu falei, se eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, e quando você gosta, você abre mão de rentabilidade. Eu falei, eu vou fazer para mim, as experiências para mim mesmo e testar. Então acho que foi esse o pulo do gato ali. Eu fui fazer para mim mesmo, para fazer um negócio que eu realmente gostava. Entendi. E como é que foi com a galera que estava assim à sua volta, seus colegas de trabalho, seus amigos e tal, quando você virou e falou, vou sair, vou começar a fazer tudo do zero? Eu fui chamado de louco por uns bons meses. E é engraçado, depois de 2 ou 3 anos, saiu uma matéria. E teve um amigo meu do começo que ele foi muito taxativo, que eu estava sendo estúpido. E ele fez um comentário público no Facebook, assim, alguma coisa do tipo... meus parabéns, eu realmente admito que eu achei que era muita criação para pouco business. E quando as pessoas viram tudo formatado, e mesmo na minha evolução também, para entender muito mais do business, de planilha, para fazer aquilo ser sustentável e ser uma coisa muito legal, acho que todo mundo também deu uma apaziguada sobre os comentários iniciais. Mas no começo todo mundo te acha louco. Sim, acontece. sim. E pegando esse gancho aí de muita criação e pouco business, hoje você consegue viver na boa disso? Assim, financeiramente, você consegue ter o retorno padrão que você tinha antes, que você gostaria de ter? Igual a antes, eu não tive até mais ou menos final de 2014. Eu consegui estabilizar. Mas o que acontece de fato eu não tive porque eu investi em novas casas, né? Sim. Então, quando começou a entrar o dinheiro, eu comecei a reaplicar esse dinheiro. E aqui foi tudo com o meu dinheiro mesmo. Eu tenho sócios nas casinhas, mas no conceito e tudo mais. Então, quando eu decido fazer o Festival Meca e colocar lá, é dinheiro que eu tiro da holding. Então, é dinheiro que eu tiro do meu bolso. Então, só de ter dinheiro para fazer esse tipo de investimento já significa que sim, tem. Sim. Mas a questão é que quando eu evoluí para esse pensamento compartilhado, e essas casas vivem muito do exemplo do que é o sharing economy, eu acabei evoluindo para ter cada vez menos. Eu tenho, de fato, eu consumo cada vez menos. Então, eu tenho uma vida muito, muito mais leve. Então, sim, eu ganhava melhor antes, mas ao mesmo tempo eu gastava mais antes. Sim, sim. Então, agora eu gasto muito menos. Eu acho que o meu padrão de vida está até melhor. Entendi. Tua relação com o consumo mudou depois que você começou a viver esse mundo compartilhado e dividido? Sem dúvida. Eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é um exercício de empatia diária. Eu tenho que entender as pessoas até para o meu negócio prosperar. E entender não é simplesmente uma pesquisa de opinião, porque as pessoas elas respondem o que elas querem, então você tem que realmente entender a pessoa, prestar atenção nela. E junto com esse exercício de empatia, de você participar, aí você cria vínculos, e esses vínculos eles estimulam tudo, na verdade. O vínculo humano ele acaba sendo sempre o mais importante, o mais interessante. E daí quando as pessoas são mais importantes, o consumo acaba sendo secundário. Você consome coisas para estimular o convívio humano, é muito mais legal. Entendi. Agora, tem alguma coisa que você ainda consuma que você gostaria de abrir mão, ou que você ainda não conseguiu reorganizar? Nossa, eu vou falar, eu tenho um sonho que é o sonho mais esquisito da vida de qualquer pessoa. Eu falo que o meu sonho era ser mendigo, mas não assim. Eu gostaria muito de ter uma vida livre o suficiente para eu nem ter casa. Eu gostaria de... E obviamente é uma coisa muito maluca minha, tá? Eu acho que se eu fosse sozinho,
eu acho que era super plausível. Eu falo assim, vou morar uma semana na casa de um amigo, outro no outro, uma vida um pouco mais líquida. Sim. Mas até na minha própria cabeça isso é maluco, é insano. Então não acho que é tão simples. Mas eu realmente acredito que é possível. Entendi. Você tem 4 casas, né? Fora a sua casa. Você nunca pensou em dormir aqui, morar aqui? Eu já dormi aqui algumas vezes. É porque, além de tudo, como as casas são compartilhadas, a gente também tem um quarto Airbnb. Entendi. Então, é bem interessante. Te viabiliza isso. Agora, voltando nesse gancho também do negócio, você já, em algumas entrevistas, falou que, por mais que você acredite muito nesse modelo de coworking, né, e tal, você vê que o futuro disso não é muito longe, né? Você acha que esse próprio modelo ele vai se reorganizar também daqui para frente? Eu acho que como tudo, o coworking em si, ele é simples, ele é divisão de espaço. Então você precisa do espaço só e pessoas interessadas em fazer essas conexões só. Quando você tem as pessoas e elas começam a entender como isso funciona, elas se auto-organizam e a casa é autogerida. Você não precisa de um representante para fazer isso funcionar se as pessoas conviverem bem. O que a gente tem aqui a gente evoluiu o modelo para mercados de nicho e espaços compartilhados, porque eu realmente acredito que o cowork é uma paleteria mexicana da década, entendeu? Aqui mesmo, a gente abriu em 2013 o primeiro, a gente fez um baita sucesso, tinha uma fila de espera e o meu preço era 3 vezes maior do que agora. E hoje, num raio de 1 quilômetro, eu devo ter mais ou menos 13 coworkings. Uau! Então, obviamente, o que acontece é o valor agregado diminui e tal, e para eu conseguir ser competitivo, eu reduzo o preço. Para eu reduzir o preço, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Então, antes a gente tinha cerveja à vontade, já não é mais. A gente tinha um serviço melhor de... vamos falar de Cicerone, mas... tinham pessoas para te acompanhar, mais pessoas, então a gente abre mão de funcionários. Isso é natural e é por isso, a hora que ele for sendo dissipado para o valor ficar competitivo, vai chegar numa hora que é uma casa autogerida de novo. Sim. E se é uma casa autogerida, pronto, não precisa mais de um representante, você vai lá e aluga com seus amigos, acabou. Entendi. Na verdade já tem muita gente que faz isso, né? Muito fora, não como trabalho. E eu costumo dizer muito que todas esses tags que estão na moda, né, da economia colaborativa, compartilhada e tal, em alguns lugares isso já existe há muito tempo. Por exemplo, quando você vai na favela, quando você vai numa comunidade, as pessoas elas já estão ali dividindo, criando, compartilhando há muito tempo. Que você vê desse novo mundo, né, dessa nova era que a gente tanto fala, que você já vê vivo na vida, sabe? Tipo assim, nas pessoas. Eu acho que os nomes são super legais, né? Eu adoro quando as pessoas falam sobre Design Thinking ou Lean UX, e eu chamo de tentativa e erro. E mesmo quando as pessoas criam esse negócio de City Parenting, e basicamente o que nas comunidades é uma mãe, eu vou ficar em casa, eu cuido para as outras mães poderem trabalhar. A organização comunitária não é novo, então o próprio Airbnb, ele não é novo. Então assim, os romanos inventaram as estradas, daí eles saíam e iam para a Bretanha. E no meio do caminho eles precisavam dormir. E daí eles paravam na casa de alguém, fulano, vou dormir aqui hoje, eu tenho umas moedas aí para você. E você dormir na casa das pessoas. Inovação real foi o hotel, né? Quando alguém transformou num business e fez. Sim. E o que acontece hoje no mundo é um resgate mesmo. Então as pessoas estão resgatando esses vínculos, elas estão resgatando motivos, elas estão pensando, dá pra ser mais barato. Porque não tem coisa mais banal do que realmente você bater na frente na sua vizinha e pedir o liquidificador emprestado. Sim. E você ter a batedeira. Ela precisa da batedeira, ela pede pra você, o liquidificador pede pra ela. As plataformas, elas estão mudando o jeito que as pessoas se relacionam. Então, ao mesmo tempo que cria um vínculo, porque daí você conhece estranhos que se tornam amigos, esse é o caso do Airbnb, por exemplo, também tem o negócio de você ter acesso a essas coisas sem muito... com todas as garantias, sem muito vínculo afetivo. Então, você empresta as suas coisas para desconhecidos, isso é legal também. E a evolução, quando eu vou para a comunidade, eles já têm tudo. É muito incrível o jeito que eles funcionam. O que falta a eles é... O que falta quando um cara não frequenta a FGV ou não frequenta o Dante Alighieri aqui em São Paulo,
que basicamente não é educação, é contato. Porque o networking que é criado em volta dessas pessoas é o networking legal ali. E tipo, é incrível. Só que quando essas pessoas vão ter contato com um dono de banco, e é isso que é aí que estão os privilégios ficam bem claros, eles ficam explícitos. E eu tenho uma proposta, eu sou acelerado pelo Yunus, pelo Prêmio Nobel da Paz, que é implementar essas casas em comunidade. Legal. Daí, nossa, mas por que precisa estar lá? Não precisa, a única coisa que eu quero é levar o privilégio para eles, e o privilégio é só os contatos. Sim. Então é a relação humana, eu quero que eles tenham a relação humana com um dono de banco. E daí pode parecer que o dono de banco não vai querer isso, mas na verdade é o contrário. O brasileiro tende a acreditar que as nossas coisas, a gente tem essa síndrome do vira-lata mesmo, que as nossas coisas não são tão legais. Então quando lança um aplicativo tipo Easy Taxi, fala, nossa, é incrível. Quem usa táxi no Brasil? Acho que se você fizer o mesmo cálculo vai ser 6% da população. Não acho que chega a isso. Mas tudo bem, vamos falar que 6% usa e alguns usam o Easy Taxi. E mesmo assim falam, nossa, uma inovação brasileira, incrível. O que eu acho que é inovação real brasileira? O cara da Rocinha que mapeou a favela. Quando ele mapeou para entregar as cartas, se ele tivesse aquilo documentado, se ele tivesse aquilo pronto para virar uma franquia, ele ia vender para África, para China, para Índia, para Tailândia. Mas vamos concentrar só China e Índia. É um negócio bilionário. Sim. Um dono de um banco aqui que fica me acessando para falar, como eu invisto nas houses, cara, ele fala, investe nesse cara. E daí ele fala, nossa, aqui tem um negócio bilionário. Então eu acredito mesmo que nossos próximos bilionários, eles não vão sair da síndrome do vira-lata, onde a gente é o último país do primeiro mundo. E vai sair, na verdade, dessas pessoas que estão criando inovação real, onde somos líderes de todo o resto do mundo. Sim. O nosso nível de felicidade é maior, o nosso nível de adaptabilidade é maior, por N questões. E eu acho que é aí mesmo que sai a inovação real brasileira. Legal. Eu tenho uma amiga, Clarissa, que ela fala um negócio muito legal, que assim, a gente tem que parar de falar que a gente tem que dar voz para a comunidade, ou tem que dar voz para as pessoas. Não, a gente tem que dar ouvido, porque assim, a voz elas já estão fazendo, né? A gente tem que levar quem possa ir lá para ouvir aquilo, né? E investir naquilo, acreditar naquilo, que é um pouco do que você falou aí, eu acho também. Agora, na linha dessas coisas que vêm e vão, né? Você falou que a gente agora está vivendo esse resgate e tal. A gente, em outras eras, a gente já passou por movimentos parecidos com esse que a gente está vivendo agora. Tipo, na década de 60, o movimento hippie, por exemplo, ele pregava um pouco dessa coisa do não consumo, de você ser mais essencial, você ter menos coisas e tal. E aí, de algum jeito, isso se perdeu ali no meio do caminho, vem de novo a propaganda, vem de novo o consumo, né? Tudo isso. O que você acha que precisa acontecer hoje para que, de fato, toda essa inovação aconteça, ou esse movimento realmente ganhe força, né? ganhe escala? Eu acho que a primeira coisa, eu acho até falar sobre o movimento hippie. Todos os movimentos, quando eles são polarizados, eu acho que eles tendem ao fracasso. Então você vai pro comunismo, o próprio socialismo exacerbado, e assim que o capitalismo venceu, ele venceu por ser mais líquido, por ser mais adaptável, não menos cruel. Sim. O que aconteceu, o movimento hippie que pregava também, talvez as coisas muito semelhantes, quando eu vou falar hoje com um cliente, com um banco, ou então quando as pessoas vêm até aqui e vão entender como isso aqui funciona, é engraçado, como se não for a primeira, a segunda pergunta, mas isso dá dinheiro? Então a primeira coisa muito importante é falar, a gente está falando de sharing economy. Tem o lance do sharing, de dividir, mas tem o lance de economy, tem que dar dinheiro. E quanto dá dinheiro, a gente está falando de dividir esse dinheiro também. Então a gente divide para os dois lados. Começa a ser algo simbiótico. E se você entrar mais a fundo, você vai para a economia circular, você vê que ele é simbiótico e ele propulsiona N outras coisas em volta. Então é interessante pensar nisso. Daí qual vira a diferença básica?
é que teve um cara por trás fazendo muito dinheiro. Então assim, depois que o Airbnb ganhou os bilhões dele, o Airbnb fez uma coisa muito maluca agora, há 2 ou 3 semanas atrás. Eles abriram uma nova rodada de investimento. E daí, o normal do Airbnb seria abrir as ações na bolsa, né? Fazer o IPO. Sim. Se ele fizesse isso, ele ia se valorizar terrivelmente. Eles são tão fortes, eles têm uma imagem, uma marca tão forte que eles conseguiram captar, abrindo só para assim, friends and family. Eles abriram para poucos investidores, para escolher quem ia poder investir. E se eu não me engano, eles arrecadaram mais 1 bilhão, assim, tipo, tem mais 1 bilhão aí para vocês. Então é muito maluco quando você começa a pensar nisso, que é realmente um negócio que já dá dinheiro, eles têm lucro, enquanto o Uber tem um break-even lá na frente, tá pensando, não, o Airbnb já funciona. A grande questão, acho que a grande diferença do movimento passado, da década de 60, que foi para esse, é o mesmo movimento nórdico, quando você fala de co-living, as pessoas morando juntos, que é muito baseado no movimento hippie. Basicamente é esse. A gente consegue adaptar ele de uma forma mais líquida, falando assim, continua sendo capitalismo, só é um capitalismo mais inclusivo. E isso funciona. Porque é a mesma coisa, daí eu volto até para a comunidade. Imagina que chato, né? O Brasil passa por um momento onde as comunidades elas eram muito pobres, elas não conseguiam consumir o mesmo que a classe média. Daí a comunidade vira a classe média. Ela tem poder de consumo. Daí agora que ela tem poder de consumo, a gente fala assim, ei, não consome mais, consumir é chato, é bobo, você tem que dividir. Porra, passei a vida inteira dividindo, deixa eu poder consumir. Então não é ser um anticlímax do consumo também. Mas ao mesmo tempo, o que eu falo bastante, por exemplo, da House of Bubbles. Porra, tá lá o garoto, ele faz um freela de fim de semana, seja trabalhar num bar, ou seja, que seja de assistente de pedreiro. Ele ganha no fim de semana lá os seus R$150. Ele pega a gatinha dele para levar no cinema, como qualquer outra pessoa faz no Brasil inteiro. E quando ele tá passando, tem uma coisa muito cruel sobre o shopping center. No caminho do fast food, sempre tem uma surf shop. E eles colocam o boné para fora. É real, presta atenção nisso. Daí tem lá o boné para fora. Daí ele passa um boné da New Era, R$150. Ele olha e fala, eu tenho. Daí ele olha, o que eu vou fazer? Aceita crediário? Daí ele parcela em 2 vezes, consegue pagar o McDonald's só da garota, ele não come, mas ele tem um boné. E se eu chegasse para ele e falasse assim, então, tem esse lance, a gente tem a House of Bubbles, tem o Bubbles Lab, onde você pode você paga uma mensalidade, um Netflix de roupas, e você pega a roupa à vontade. Mas o que tem? A gente tem esses 20 bonés New Era. Nossa, mas quanto é por mês? R$50. Mas quantos eu pego? Você pode trocar todo dia, várias vezes no dia. Eu posso ter todos esses bonés por 50? E mais aqueles tênis ali, e aquelas jaquetas, e aquela calça. Então, não é ser um anticlímax, é só mostrar uma nova forma de consumo. Para ele consumir o mesmo, se não mais. E daí isso faz um total sentido. Então, até os preços da Bubbles Lab, eles são direcionados para que sejam populares o suficiente para todo mundo estar incluso nesse novo formato. Legal, maneiro. Então, agora que você falou da Bubbles, eu fiquei com vontade de saber também o que você acha mais legal nas outras 3 casas, assim. O que você acha que aquilo ali está fazendo de verdade para esse movimento de transformação? Bom, começando da House of Work, o que eu acho legal é que ela vai morrer. O coworking, como eu disse, eu acredito mesmo que ele vai morrer. Mas a House of Food que veio depois é muito legal como brasileiro, não é só brasileiro, acho que é no mundo, como as pessoas elas se agrupam em volta de comida. Seja para fazer uma ceia, Cara, é muito legal. E dividir comida é uma forma muito fácil, né? Sim. Tanto é que a gente fez aqui um tempo atrás um banquete na rua, que as pessoas... A ideia era simples, eu aluguei uma mesa gigante, tinha lugar para 980 pessoas. E todo mundo trazia comida de casa e dividia com os vizinhos. É a mesma coisa que a gente faz na ceia de Natal. Que é coisa mais fácil de explicar uma cultura de compartilhamento? É isso, é simples. Então, a House of Food é muito legal, todas as pessoas que vêm em volta. Então, ela é um destino e de uma forma muito... Não porque eu criei, tá? Mas depois eu entendi isso, que a parte mais inteligente dela era, cada vez que eu trago um chefe novo, ele traz pessoas novas. Sim. E essas pessoas novas, elas abraçam isso e deixam um lugar melhor. Então, é muito legal. E na sequência a gente fez então a House of Learning,
que não tem nada mais importante no mundo que compartilhar conhecimento. É isso que a gente está fazendo agora aqui. Sim, sim. E é muito interessante. E é legal ver, você já veio aqui, Sim, então você sim. sabe a experiência. A ideia nunca foi, vou fazer um stadium para 200 pessoas. Não, é para poucos. A gente tem que fazer no máximo 30, mas são pessoas que elas vão ter vínculo ali com aquele professor. Sim. E ele vai compartilhar conhecimento e vai ser muito legal. Então é uma nova roupagem para a educação. Lembrando que a educação pode ser um dos maiores problemas do mundo hoje. Quando eu digo do mundo, é o futuro disso mesmo. Então a gente quer dar voz a novos formatos, para testar mesmo. É sempre um laboratório, Sim, isso sim. que é legal. E a Bubbles eu já expliquei um pouco, mas eu acho muito legal o jeito que a gente trouxe isso para ser uma lavanderia bar. Para a gente desonerar também essa carga chata que tem você fazer esse tipo de trabalho, vou ter que lavar a roupa. Pensando também nesse futuro, onde no futuro a gente não vai ter espaço nas nossas casas para colocar uma máquina de lavar roupa. Então, como transformar isso numa coisa melhor? Sim. Daí a gente tem esse lance da lavanderia bar, a pessoa vai ali lavar a roupa e ela tem também junto os amigos, porque as máquinas são grandes. Então você divide a máquina também, sempre tem essa mensagem clara. Legal. De dividir. E você descobriu ali, você tirou uma jaqueta, falou, nossa, eu usei essa jaqueta no último inverno, usei agora, não sei quando eu vou usar a próxima. Oferece ela aqui, entra na Bubbles Lab, você oferece ela vai pro nosso acervo e outras pessoas podem usar, você começa a dividir. Então é um baita filho, assim, pra mim. É emocional já. Legal, então imagina. é bom ver as pessoas fazendo parte disso. E é bom desmistificar também, de não ser... É legal você ter falado sobre hippies, porque foi isso, eu desmistifico. Falo assim, então, eu sei que parece, mas não é uma coisa hippie. Sim. É possível, e é normal, e é tranquilo. Sim, e mesmo sim. assim, gera dinheiro. Porque mesmo que você só esteja economizando, você usa seu dinheiro para outra coisa. Total. Então é muito bom. Eu sinto nas casas, pela experiência que eu já tive, um pouco disso que você falou, já como transformar o ato de lavar roupa numa coisa legal. E foi assim que eu senti quando eu vim dar aula. Então, assim, como o ato de você dar aula ou compartilhar conhecimento, como é que isso pode ser mais legal? O ato de comer ser mais legal, de trabalhar ser mais legal. E por trás disso, para mim também tem uma coisa muito analógica, né? Assim, de aproximar as pessoas, de aproximar as relações e tal. Mas você teve uma experiência com tecnologia, tipo assim, você foi talvez uma das primeiras pessoas a trabalhar com a internet comercial logo que ela surgiu, né? E aí eu queria entender um pouco dessa tua relação com a tecnologia, né? Assim, como é que foi pra você, tipo, né, começar lá, sei lá, com 14 anos, fazer estágio em internet, e como é que é hoje a tecnologia na sua vida? Eu sou um aficionado por tecnologia, na verdade. Eu evoluí, eu comecei a trabalhar muito cedo com isso. Então, por exemplo, a internet grátis, quando chegou no Brasil, eu estava trabalhando na equipe que criou, eu trabalhava para o Bradesco nessa época. É muito maluco ver a evolução do que foi para onde estamos. E eu trabalhei muito em agências digitais, eu trabalhei na MTV fazendo o FIS, que era um canal onde as pessoas colocavam os vídeos online e a gente exibia de verdade na TV e remunerava. Então, eu com mais 2 programadores, a gente realmente recriou um YouTube inteiro misturado com Vimeo, misturado com PayPal. Porque a pessoa subia o vídeo e tinha um sistema de curadoria, a curadoria determinava a minutagem já depositava direto na conta da pessoa. Era muito maluco. Isso era sharing economy na sua essência. Sim. Assim, você faz o conteúdo, eu exibo, a gente divide. É muito bom ver o que surgiu. Mas depois de um tempo eu comecei a ficar muito aficionado por pegar essa tecnologia e criar uma relação offline. Eu fiquei muito feliz, por exemplo, quando surgiu o Foursquare, que tinha um foco completamente, assim, as pessoas experimentavam coisas e ganhavam recompensas online. Tem um site americano que eu sou apaixonado, que eu não vejo a hora de ter filho para ele usar aquilo, chama Do It Yourself, diy.org. E ele é incrível, porque as crianças elas têm lá videoaulas de como fazer coisas. Então, hoje como programar um jogo, mas também tem uma aula de como fazer bordado. Legal. E como acender uma fogueira, e como fazer outra coisa, como cozinhar um ovo perfeito.
e elas ganham badges de verdade. Então elas têm toda a experiência online, mas elas vão ganhar um brochezinho em casa das coisas que elas fizeram, porque elas têm que mostrar que fizeram, elas postam um vídeo e daí o pessoal devolve para ela um brochezinho falando você completou isso. Que é como funciona bem os escoteiros, né? Cara, eu acho que a tecnologia ela é uma ferramenta de aproximação. Num futuro próximo, acho que a tecnologia... Eu tenho uma visão quase que apocalíptica sobre a tecnologia, mas entendendo como as tecnologias funcionam, a evolução delas, eu comecei a criar paralelos na minha cabeça. E tecnologia é isso, a gente falar já é uma tecnologia, né? O que mudou a pessoa comunicar, o que mudou a tecnologia do fogo, essa evolução humana é muito legal. O próximo passo agora são os autônomos. Como serão os autônomos, né? Qual será o vínculo que a gente vai ter com eles? Como vai passar por isso? E a última vez que eu vi isso acontecer, na verdade, foram com os carros. Então, quando os carros surgiram, eles automatizaram o quê? Os cavalos. E é engraçado a gente usar isso até de motor até hoje, falar cavalos de potência. Porque você precisava fazer uma analogia para o público entender. E hoje não faz o menor sentido, as crianças não entendem isso. Que é a mesma coisa, a gente já tem um pouco dessa sensação com a internet, né? A gente fala da internet. As crianças não veem internet, a internet não existe. Ela entra lá, pesquisa alguma coisa e acha, acabou. Mas a gente tem essa barreira de entrar na internet, né? A gente se conectava, elas não tem, é líquido. E eu acho que o próximo passo dos autônomos mesmo é diminuir, assim como aconteceu com os cavalos, é diminuir o número de humanos, né? Porque se você parar para pensar, a gente não precisa de tantos humanos. E pensando que o humano é uma coisa muito ruim mesmo pro planeta, que bom, né? É verdade, é um pouco apocalíptico, mas é verdade. Mas ao mesmo tempo... Eu imagino que teremos tempos cruéis, né? Porque pensando na humanidade, quem tem acesso a esses autônomos para que eles trabalhem a favor de alguém são os mais ricos. Sim. E de novo a gente vai penalizar os mais humildes. Quem não tem, né? Enfim, essa é a minha relação com tecnologia, terrível, né? Desculpa. Não, mas eu amo a tecnologia, eu uso frequente mesmo e eu acredito que a tecnologia aproxima mais as pessoas. Sim. Eu acho inegável, todo mundo pode reclamar de redes sociais, é inegável a conexão humana que é feita. Total. E mesmo textão e brigas na internet, elas são fruto de mais espaço, que bom, né? Sim. Agora, desenvolvendo um pouco mais essa questão apocalipse, humanos e tecnologia, assim, tem umas teorias que acreditam que a galera que hoje está na faixa dos 30 anos vai viver até 150, né? Que assim, vai ter tecnologia para isso. Em breve vai ter tecnologia para a gente se tornar mortal, né? Se a gente não morrer de morte morrida mais. E por outro lado, os empregos vão diminuindo, né? Porque a costureira é substituída pela máquina, todo mundo o jornalista, o advogado, todo mundo vai ser substituído cada vez mais por robô. O que você acha que essa galera vai ficar fazendo aí até 150 anos? Cara, se sobra tempo, eu sei o que as pessoas fazem. O problema é a quantidade de filho que isso vai gerar também. Pois é, vai ser muito filho, muitos anos e o futuro do trabalho, assim, né? O que você acha? Então, de futuro do trabalho, eu recomendo que todo mundo procure esse curta aí, chama Human Need Not Apply. Então, humanos não precisam aplicar, pro emprego, né? É apocalíptico, mas ao mesmo tempo, eu acho que o trabalho em si, ele é um caminho para alguma coisa. E eu nunca me vi aposentado. Eu gosto do trabalho, aí tá a minha amadoria, né? Eu sou amador mesmo por fazer por amor. E eu não me imagino aposentado, não me imagino parando de trabalhar. Então eu acredito que sim, vão ter máquinas fazendo trabalho, mas vão ter mais coisas surgindo de formas diferentes e pode ser que um dia não tenha mais humanos, mas também que chato viver até os 150 anos. Eu acho que o grande problema da humanidade é essa busca constante por ser eterno. Se tem um grande problema no mundo é que a gente está durando muito. Talvez. Bom, pra gente terminar assim com energia alta, o que você acha que de bom vem pela frente?
Cara, só tem coisa boa vindo pela frente. Não, mesmo isso, imagina, cada problema que a vida apresenta, a gente vai ter várias soluções para ela. Principalmente brasileiro. Costumam falar que brasileiro é criativo, eu falo que brasileiro não é criativo. Brasileiro é adaptável. Sim. Mas não tem nada tão lindo quanto Darwin, né? Tipo, se adaptar eu acho que é a melhor coisa. E eu acho que a gente realmente está no fundo desse U. Eu nunca vou chamar de fundo do poço, porque é só uma montanha-russa. A gente está lá embaixo, assim, com aquele frio na barriga, e tudo está mudando. E a gente está voltando a ter um resgate, está voltando a crescer, está voltando... E eu não falo isso de economia, tá? Eu falo de tudo. Esse momento mundial, onde estava rolando todas as manifestações, Primavera Árabe, Primavera Turca, tudo. Isso é um caldeirão em ebulição, assim. Caldeirões em ebulição, eles não vão explodir. Panelas de pressão explodem. Caldeirões evaporam. Então é assim, tipo... E de repente só vai fluir. E eu vejo muita coisa boa surgindo. São desses momentos de pânico que as pessoas se unem. Eu tenho visto, pelo menos, a humanidade mais humana. Talvez eu seja só muito romântico. Mas realmente eu tenho notado até... Tirando o Trump, eu tenho visto a humanidade mais humana. Legal. Isso é muito legal. OVNI Encontra, Wolf Menck.